Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos falar como aprendemos com os espinhos da vida, e para isso nós estamos, além da Thelma Alves, que está sempre conosco, temos uma convidada especial aqui do nosso papo hoje, que é a Daniela Martins. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, meninas? Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. A Daniela, ela é enfermeira da área da saúde mental, ela é doutora em psicologia clínica e também faz parte da Associação Médico Espírita do Planalto, também é coautora do livro Gratidão e o Destino do Self e colaboradora do curso do livro de Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções, também da AME Planalto, e também facilitadora dos estudos das obras de Joana de Ângeles para a Federação Espírita Brasileira. E nós participamos, né, Thelma, desse desafio na qual ela é colaboradora, estudando Joana no livro Vida, Desafios e Soluções. Que inclusive tem, né, na AME Planalto, né? Tem é até bom colocar, né, que tem a apresentação de vocês, dos facilitadores, né, que abordam o tema, e depois a gente estuda particularmente entre o grupo. Mas vale a pena o pessoal assistir, porque é um estudo maravilhoso, e vocês, como facilitadores, trazem conteúdos assim incríveis, só na apresentação. Nossa, então, o papo nosso é um papo desafiador e ao mesmo tempo consolador, porque Maria Dolores, ela consegue colocar o poema numa forma de prece, né, que ela chama Espinhos, assuntos do nosso cotidiano de encarnados de uma forma tão doce, tão bonita, né? E é sobre esse poema, os espinhos, nossos desafios, né, nessa encarnação que nós vamos conversar. Me permitam, né, Thelma e Daniela, e a vocês, em consideração a vocês também, eu vou ler esse poema para que a gente possa entender o contexto do que nós vamos conversar. Então, Maria Dolores nos diz o seguinte: ouço-te as preces, alma querida e boa, rogando proteção, como quem pede entendimento é abrigo para o cansado coração. E sei que choras, com motivos próprios, mesmo vivendo no clarão da fé, porquanto quem passou pelas sendas humanas sabe o que seja a luta e a provação como é. Para os que decidem a viver sobre a inércia, tempo, ante algum tempo, é sono simplesmente. Mas para quem aceita o próprio aprendizado, a vida é diferente. Entretanto, recorda, os espinhos da alma são sempre como são, formando em qualquer parte os degraus da subida à luz da elevação. E os espinhos são muitos. No caminho interior, é o dever de se dar a batalha do bem, o encargo de atender ao plantio do amor. É a incompreensão de alguém, é o desafio a fim de que se anule a tentação que tantas vezes nos visita a testar-nos o próprio coração. É a nossa dor e a luta dos que amamos, a inquietação e o medo em cada prova, a tristeza, a amargura, a sombra e a mágoa, tudo enfim que nos fere e nos renova. Ainda assim, alma boa, vale a pena seguir, ama e perdoa, a fim de que se alcance a suprema alegria. Não basta ver em nós sofrimento e pesar, é preciso vencê-los dia a dia, trabalhar e servir, aprender e passar. Lindo, não? Maravilhoso. Fala de todas as nossas alegrias e das nossas dificuldades, né? E Dani, eu achei tão interessante. Vamos começar pelo início do poema Prece, no qual ela diz que ouço-te as preces, alma querida e boa, rogando proteção, como quem pede entendimento e abrigo para o cansado coração. Ela realça nessa forma de prece o quanto a prece pode nos ajudar
nesse nosso caminho de encarnados num planeta de provas e expiações, no qual nós ainda precisamos desses desafios, desses espinhos, para que a gente aprenda e saia, né? Saia um pouco da nossa zona de conforto, né? Isso, e essa é uma questão importante, né? Porque se nós sabemos que somos seres imortais, que estamos trabalhando pela progressão, né, pelo aperfeiçoamento, a gente sabe que o nosso aprendizado vai se dando nesse sentido, da tentativa e erro, e quando a gente erra, a gente vai se afastando das leis divinas, a gente precisa retomar o caminho, né, e essa retomada muitas vezes é dolorosa, né, tem seus desafios, traz esses incômodos, que são os espinhos da vida, mas sempre nesse sentido da gente se manter na caminhada retamente, na direção correta, né, e então, os espinhos, eles são como chamamentos para nós, né? Para que a gente possa se atentar para aquilo que talvez não esteja tão adequado, para aquilo que a gente pode aprimorar, para que a gente vá avançando, né? E nesse sentido, a prece, ela é fundamental, né? Porque ela é esse recurso que vai nos auxiliar na jornada, que vai nos colocar em conexão com esse plano superior, que vai permitir que nos alcance a inspiração superior, que a gente tenha mais clareza, discernimento para fazer as escolhas que a gente precisa fazer, para tomar as atitudes que a gente precisa tomar, né? Então, a gente vai ver que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica 2 capítulos inteiros à questão da prece, né? O 27, Pedi e Obtereis, e o 28, que é uma coletânea de preces, que quem já teve esse cuidado de ir lá vai ver que cada uma daquelas preces retoma os próprios fundamentos doutrinários, né? Então, vale muito a pena a gente buscar esse entendimento, né? E aí, Kardec vai refletir um pouco sobre essa questão da prece e falar que pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser um louvor, uma glorificação, né? Então, nós estamos transitando entre essas questões quando a gente se dirige ao alto, né? Mas o fato é que a gente vai angariar essa assistência, né? E também nos preencher de forças, de bom ânimo, para que a gente consiga fazer essa caminhada, né? Ao mesmo tempo, quando a gente se sintoniza com esse plano, a gente não só angaria boas companhias, como a gente também afasta aqueles irmãozinhos que talvez não estejam próximos de nós, no sentido de nos ajudar, né? Às vezes pessoas que tenham diferenças conosco, né? E que poderiam até nos prejudicar. E uma coisa interessante que eu gostaria de trazer sobre a prece é que existe uma ciência por trás dela, né? André Luiz trabalha muito isso no livro Evolução em 2 Mundos, falando que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal e que ele é o fluido do pensamento divino, né? Então é como se todos nós estivéssemos mergulhados neste oceano fluídico da mente divina, né? Da respiração de Deus, como peixes, né? Estão no mar. E aí a gente vê que esse fluido é o veículo que leva o nosso pensamento. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a energia vibra, irradia de nós e, ao mesmo tempo, a gente também recolhe, absorve essas irradiações dos outros. Vou pegar um gancho no que você falou que é importante, na questão da prece. A gente sente, né? A gente pensa, porque às vezes a gente tem ainda um comportamento um pouco automatizado de que fazer a prece é eu recitar alguma prece, né, que já se tenha pronto, mas eu estou recitando, mas a minha mente está em outro lugar, meu sentimento está ainda magoado, né, de repente, está constrangido e eu estou fazendo a prece. Eu achei esse ponto tão interessante, é pensar, é sentir, né? Sim. Não é recitar, né? E isso, até que você colocou, Dani, que nós estamos mergulhados dentro da divindade de Deus, né? Isso é muito lindo, porque assim, nós estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Então, quem se afasta de Deus somos nós, né? Então, assim, e como os espinhos são importantes, não é assim colocando, porque tem que sofrer. Mas os espinhos, eles faz com que nós possamos sair da zona de conforto. Exato. Né? E geralmente, eu até já coloquei em outras ocasiões, quando estamos bem,
nós quase não fazemos prece. Sim. Só vamos pedir a Deus quando geralmente estamos no socorro, no sufoco, né, Dani? Isso, E a prece, assim, Deus não precisa das nossas preces para nos conhecer, para saber os nossos desejos, as nossas necessidades, mas nós precisamos da prece como esse movimento de conexão, né? Então isso é que é interessante, que é fundamental. E Jesus nos falou tanto de prece, né? Então ele dizia, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. As pessoas falam, então é só pedir que Deus vai atender. Mas olha que movimento lindo que ele nos ensina, né? O pedir é declarar a sua vontade, é se colocar com firmeza na sua vontade. Para achar, tem que buscar. É uma caminhada. Então, eu me coloco em movimento na direção daquilo que eu quero. Fico esperando. Exato. E para que a porta se abra, você tem que estar à porta, né? Sim. Para bater. Então, você fez o seu percurso, né? Auxiliado pela espiritualidade, mas fez os seus próprios movimentos. E é isso que Jesus deseja de nós, né? E pede. Outra coisa muito legal da gente pensar sobre a prece é que tudo que a gente faz com amor também é um tipo de prece, né? Isso. Então, você dedicando amor, procurando fazer bem feito o que você precisa fazer, né? Você também está glorificando a Deus, a vida, né? E é um tipo de prece também, né, meninas? Nossa, porque eu achei interessante, assim, a sutileza com que Maria Dolores coloca, né? E ela já começa na prece, né? E o aconchego, né? O autoacolhimento que ela faz, né? Se a gente lê como se fosse pra gente, né? Alma querida, né? Aquele acolhimento de quem, olha, eu tô aqui, né? A prece, né? Faz com que a gente lembre dessa nossa filiação, né? Sim. Eu tô aqui, né? A gente já sabe, a espiritualidade está ajudando. Porque traz essa autoconsciência, né, Dani? Sim, exato. De você, como ela falou, que Dolores, ela coloca que, Pai, eu estou aqui, né? Isso. Então, assim, você se chama para si. Isso, reconhecer onde a gente está, quais são as nossas fragilidades, mas também quais são as nossas potencialidades, né? Pedir esse socorro, esse apoio, esse acréscimo de fortaleza, né? Mas para que a gente possa seguir caminhando. E ela fala, eu vou pegar a cola aqui porque eu não decorei esse poema, então me perdoem, gente, mas é tão lindo, mas eu não decorei. Mas eu achei também interessante que, além da prece, ela também traz para a nossa reflexão a questão da fé, né? Então, no trecho que ela fala assim, eu vou ler porque é muito lindo. E sei que choras com motivos próprios, mesmo vivendo no clarão da fé. Porquanto quem passou pelas sendas humanas sabe o que seja a luta e a provação, como é. Então, a prece também nos leva a esse estado, né, a essa vivência de fé. Né? Exato. E aí a gente tem que lembrar, né, que Deus nos preencheu com todos os seus atributos. Tá tudo aqui em sementinha, em germe, para a gente desenvolver, para a gente aprimorar, para a gente fazer florescer, né? E um desses atributos é a fé. Ele nos deu, por exemplo, a lei de adoração, né? Por quê? Porque tudo que a gente adora é para onde a gente leva a nossa energia. É para onde a gente se mobiliza. Então, quanto mais você tiver na mira, né, tiver no seu norte, no seu foco, Deus, mais você vai se esforçar para alcançá-lo e mais você vai se amoldando a Ele, né? Vai se assemelhando a Ele, desenvolvendo esses atributos. A Joana chama isso de deltropismo, né, Joana de Ângeles? Ela fala, nós estamos sempre nos movimentando na direção de Deus, né? Mas Paulo traz um conceito lindo de fé que eu adoro, lá na carta aos Hebreus, em que ele diz, né, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Então, porque há uma convicção íntima, né? Uma certeza de que nós temos essa capacidade, de que a gente pode se colocar em movimento e de que nunca vai nos faltar a assistência, né? Então, Jesus, ele vai falar da fé com uma metáfora muito linda, que é aquela metáfora do grão de mostarda, né? Que a gente pode mover montanhas se a nossa fé for assim pequenininha, que como o grão de mostarda se torna, né, uma árvore frondosa. Mas nos lembrando isso, né? No momento em que a gente se coloca em movimento, né, Deus vai nos acrescentando de forças, de capacidades, de atributos, na medida que Ele vê o nosso trabalho e vai havendo, né,
essa sintonia, essa complementação. Uma coisa muito bacana é que traz essa ideia da fé e que a gente pode remover montanhas, ou seja, não há obstáculos que possam nos deter quando a gente está na sintonia do plano divino, quando os nossos propósitos se alinham com as leis divinas, né? Então, qual é o limite para a gente? O limite é o limite da nossa fé, da nossa força de vontade, da nossa potência de alma, do quanto a gente já se desenvolveu intelectual e moralmente. E né? fé é confiança, É né? Confiança, exato. E mais do que confiança, uma certeza que a gente guarda daquilo que a gente já está almejando, né? Já está no nosso farol. Né? Eu acho interessante, já sem querer, eu acho interessante essa da confiança, da certeza, porque às vezes, né, a gente faz a nossa prece, né? Solicitando a ajuda, né, da espiritualidade, acreditando que seremos assistidos, mas a nossa por sermos ainda seres muito desconfiados, né, a gente fica e não fica, né? Então, assim, se desprender, né, Thelma? Fale, você vai falar alguma coisa nesse sentido. Na verdade, é isso que a Miriam estava colocando, é se desprender, permitir, fazer a nossa parte, né? E se desprender que as coisas vão fluir. Porque, assim, eu acho que é algo dinâmico, né? Sim, né, Dani? Sim, e assim, uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é que nem sempre nós somos atendidos naquilo que pedimos, mas sempre somos atendidos naquilo que precisamos, né? Exato. E às vezes, por nossa imaturidade, pela visão limitada, a gente está querendo alguma coisa, mas que o plano de Deus sabe que aquilo não é o melhor, né? E vai nos ofertar, vai trazer para a nossa vida as oportunidades certas, né? Então, às vezes a gente se frustra, não fui atendido. Não, você foi atendido, mas é que a sua necessidade era outra, o caminho que você precisava tomar era outro, né? Então, essa questão também de que a fé não é ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Mas é esse acréscimo de força que a gente precisa para ir buscar aquilo que a gente tem como propósito, né? Sim. O propósito. Muito... Sim, você quer continuar? Algum trechinho? Não, vamos lá. Não? Vamos lá no poema. Lindo, maravilhoso. Vai ficar na primeira parte. E a gente fica assim, viajando, né? As coisas tão lindas. Então, ela falou dessa questão da prece, né? Ela começa nesse movimento da prece, fala da necessidade da fé para que a gente, né, possa lidar com as nossas dificuldades, os espinhos. E ela agora vai dizer algo que parece contraditório, né? Como é que eu posso ver numa situação difícil, de dor, uma perda, né? Seja de qualquer tema, de saúde, do que for, né? Quando eu também, às vezes, perco valor a mim mesmo, né? Eu acabo me desqualificando perante mim mesmo, né? Então, uma baixa autoestima, um estado de pouco-valia. E ela vai nos dizendo assim, como é que isso eu posso entender como se fosse um degrau de evolução, de crescimento, de iluminação, como a gente queira chamar. E aí ela diz assim, os espinhos da alma são sempre como são, formando em qualquer parte os degraus da subida, a luz da elevação. E os espinhos são muitos, né? Simples assim, né? Simples assim, né, Dani? Vamos refletir sobre isso. E é interessante pensar, né? Mas como que os espinhos podem ser degrau de elevação? Né? Mas se a gente lembrar que foi Jesus mesmo que disse que os aflitos eram bem-aventurados ou seriam bem-aventurados, né? E Kardec faz toda uma análise sobre essa passagem, né? Lá no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nos mostrando exatamente isso, né? Quando nós estamos passando pelas provações, pelos sofrimentos, pelas vicissitudes, desafios, espinhos, são nomes distintos, né? Mas todos têm o mesmo significado.
a gente pode pensar assim, gente, eu já tô forte o suficiente para me haver, né, com as consequências dos meus atos. Com aquilo, se eu não caminhei bem, se eu me equivoquei, se eu preciso reparar algo, né, e vem as dores, significa que eu já estou sendo chamado a reparar os meus caminhos, a corrigir as minhas rotas, né, a promover o bem contrário ao mal que eu possa ter feito, né. E isso não é uma bem-aventurança, isso não é um sinal de que a gente já está forte, amadurecido, para ir para uma nova etapa, né. Então, nesse sentido, eu acho muito legal a ideia que ela traz, os espinhos como degraus de elevação, né? Lembrando que toda vez que a gente experimenta os espinhos, eles são o quê? Uma consequência de coisas a que demos causa, né? É a lei de semeadura e de colheita, ação e reação, né? Que a gente costuma trazer sempre nos nossos estudos, nas nossas discussões dentro do espiritismo, né? Mas é importante a gente pensar também, amigos, que nem sempre os espinhos são por dívidas que nós estamos pagando, né? Às vezes os espinhos, essas provas mais difíceis, esses desafios que surgem, eles na verdade podem ser provas de promoção, né? Então agora eu estou sendo chamada a dar testemunho do que eu já aprendi. Será que eu já aprendi mesmo a paciência, a tolerância, a caridade? Vem a oportunidade. E às vezes vem de uma forma mais difícil, mais dura, com um certo rigor da vida, né? Porque quando a gente, é igual na escola, a gente não faz prova só quando reprova. A gente faz prova também para ser promovido, para passar de ano, para ir para uma faculdade. Tem os conteúdos, né? Muda o conteúdo, faz prova, vai mudar o conteúdo. E quem é que lê, né, como espinho? Quem lê somos nós. E muitas vezes na vida a gente vai se deparar com coisas que em algum momento a gente achou que fosse uma punição, que fosse uma expiação, que fosse um espinho, mas que com o passar do tempo a gente vai perceber que foi a melhor coisa que podia ter nos acontecido, né? Sim. Porque daquela experiência eu tirei um aprendizado enorme. Eu me percebi uma pessoa mais forte do que eu imaginava. Eu descobri amizades que eu achava que eu não tinha, né? Então, que eu tinha potências de alma que eu não conhecia em mim, né? Eu amadureci, cresci, eu me fiz uma pessoa mais decente, né? E mais colaborativa, inclusive, com os outros, né? Então, porque a gente fala que o espírita não é dogmático, mas nesse aspecto, né, a gente sempre tende a dizer, eu tô sofrendo, eu tô pagando. Não, amigos, a gente também passa por chamamentos duros da vida quando a gente precisa avançar, né? Desacomodar, sair daquele lugar para ir para um novo patamar, né? Eu acho interessante esse desacomodar, né, que você trouxe, porque a gente, quando está encarnada, a influência das forças da matéria são muito intensas, né? Na questão da sobrevivência, o instinto de sobrevivência ainda é muito forte e necessário, né? Lógico. Mas porque se não fosse o nosso instinto de sobrevivência, a gente não cuidaria do corpo para que o nosso espírito se manifestasse encarnado, né? Isso. Mas o interessante é, nessa caminhada, é da gente poder perceber que nós precisamos, né, desses cutucões, né, para sair de uma zona de conforto onde está tudo bem, eu não estou pensando, ou então também quando está tudo mal, eu só estou olhando aquela dificuldade também, não tenho dificuldade de sair, mas é para olhar, nossa, eu tenho agora que testar mais paciência, mais tolerância, ou então, nossa, agora o que eu vou ter que aprender? Eu sou uma pessoa muito nervosa, muito irritadiça, vem uma situação na qual, né, eu vou ter que aprender a mudar essa maneira, né, de expressar uma raiva, que eu preciso saber onde é que está essa raiva. Sim, né? Ela está manifestando nessa irritabilidade, por quê? E geralmente com o outro, né? Por quê, né? É busca do autoconhecimento, né, na verdade. Isso, porque é o processo, porque se a gente vai passar por espinhos, né? E esse processo é que vai gerar, né? É como passar. Isso. É que vai gerar, né, o nosso melhor ou não, né, Dani? Exato, a gente precisa saber passar por essas experiências, né? Porque se a gente se revolta contra os espinhos, que Jesus chamou de aguilhões para Paulo, né? Paulo, por que resistes aos aguilhões? Os aguilhões estavam querendo levar ele para um caminho melhor, né? Mais luminoso, né? Dar para ele uma missão imensa, né?
E aí, se a gente se revolta, se a gente se rebela, a gente perde a prova, né? Então é importante que a gente passe por elas com serenidade, com tranquilidade, tentando buscar qual é a lição que essa experiência está nos trazendo, né? Para que a gente possa ter proveito delas, né, meninas? Eu penso que esse entendimento, para a gente ter esse entendimento, né, com essa leveza, a gente precisa saber qual é o nosso propósito de ser humano, sermos humanos, né? Porque se a gente para e pensa que a nossa experiência se restringe a essa experiência atual encarnada, tudo isso que a gente está falando parece uma utopia, né? Mas quando a gente, nós espíritas somos convictos, né? Nós não podemos negar aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente sabe. Mas aqueles que ainda estão chegando nesse entendimento de que nós somos almas, espíritos que sobrevivemos a morte do corpo físico. E outras religiões falam a mesma coisa, porque uns dizem que vai para o céu, vai para o inferno, outros dizem que vai dormir, ou seja, todas dizem que a alma, o espírito, como queira chamar, sobrevive à morte do corpo físico, né? Cada um com o seu simbolismo, né? Vamos dizer assim. Mas se a gente não tem essa ideia da nossa espiritualidade, né? Fica muito difícil de entender por que a dor, né, me traz uma oportunidade de crescimento, né, Dani? Que ela tem uma razão, tem um sentido, sentido, tem um propósito, né? Exato, né? Tem uma causa. E se a gente confia que Deus é soberanamente bom e justo, a gente não pode duvidar da justiça de tudo que nos acontece, né? E eu ouvi uma vez falando da lei da adoração, né? Eu nunca mais esqueci. Falei, gente, perfeito. Uma explicação, porque a lei da adoração você trouxe, né? É uma lei divina, né? Lei natural. Então, nós estamos submetidos a elas, encarnados ou desencarnados, né? E eu achei interessante que na lei da adoração é quando a gente reconhece que existe algo ou um ser superior a mim. Que está presente olhando tudo. Então, às vezes, quando eu estou muito na matéria, eu elejo esse ser com outros nomes. Eu elejo no meu trabalho, né? Então eu devo obediência ao meu trabalho, né? Numa relação tóxica, eu devo obediência àquele parceiro ou àquela parceira. Ou seja, a gente troca o foco da adoração, mas sempre estamos adorando, né? De alguma forma. Existe o movimento da adoração. E se você não dirige ele a Deus, você vai dirigir as coisas da matéria, né? A outras experiências da sua vida. Então eu acho interessante porque tudo se conecta, né? Depende de onde é que a gente está colocando o foco, né? A luzinha da lanterna está iluminando que lado? A nossa adoração, né? Onde está? Onde está? Exato. Vou seguir aqui, né? Então, tem uma outra parte em que ela fala assim, no caminho interior, e depois eu gostaria que a Tânia nos dissesse, que caminho interior é esse, né? Que ela está dizendo. No caminho interior, ela vai começar a nos dar as dicas, né? De como passar por esses momentos. É o dever de se dar a batalha do bem, o encargo de atender ao plantio do amor, e aí eu vou olhar aqui, aí ela vai dizendo, esse é o encargo de atender ao plantio do amor e o dever de se dar a batalha do bem, é um processo, uma atitude nossa, né? E depois ela vai dizer algumas questões que a gente pode achar que é espinho. Mas nesse caminho interior, que caminho interior ela está citando, né? O que ela está falando e por que ela nos traz o bem enquanto, né, ferramenta, né, para que a gente possa passar nesse momento e por que o amor também citado, né, numa necessidade de plantio. Isso, e aí ela está trazendo aí, na verdade, o sentido da nossa vida, né? Nós estávamos falando de lei, a gente sabe que existe a lei de progresso e que existe a lei de sociedade. Então, a gente vai progredir, com certeza, e a gente não vai fazer isso sozinhos. A gente vai fazer isso em fraternidade, né? Nesse sentido, é um propósito da nossa vida nos dar a batalha do bem, né? Ao plantio do amor, porque esses são movimentos que a gente faz na direção dos nossos irmãos, né? E aí a gente vai lembrar da lei de justiça, amor, caridade, né? Então, ela traz esse sentido profundo para a nossa
nossa vida. Jesus, ele sintetizou toda a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele disse para nós que tudo estava resumido nessa máxima, né? Se a gente se lembrasse disso, né? De que você quer... E aí a gente vai lembrar de João, na primeira carta dele, em que ele fala assim, se alguém diz que ama a Deus, mas fica aborrecendo o seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o irmão a quem vê, como é que vai amar a Deus que não vê, né? Então, são palavras duras, é um chamamento forte, né? Mas está nos colocando à prova. Se você de fato diz que ama a Deus, o caminho para você demonstrar esse amor é cuidar das criaturas dele, que são os nossos irmãos, né? Então, isso é fabuloso que ela diz. Ela está falando do nosso propósito. Kardec vai trazer isso na máxima: fora da caridade não há salvação, né? E a gente sabe que a caridade, ela tem essa dimensão que pode ser material, que é quando a gente compartilha do que a gente tem, mas ela tem uma dimensão que é moral, que é quando a gente compartilha do que a gente é, né? E nesse sentido, é o chamamento que a vida faz todo o tempo. Todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer esse plantio no bem, né? De nos dar a batalha no bem, de oferecer o nosso amor, né? De buscar a ocasião de servir. Então, é um caminho que ela está falando. E é nesse caminho, nesse movimento na direção do outro, que a gente também vai se conhecendo, vai aprendendo sobre si mesmo, nossos limites, nossas capacidades, nossas imperfeições, porque nós também somos espelhos uns para os outros, né? Então, a gente vai se percebendo no nosso irmão, nos desafios que a vida traz, nesses movimentos que a gente faz para ser sempre melhor, para servir mais, né? E a gente brincava aqui no início, né? Que a recompensa por trabalhar bem, por fazer o bem, é mais trabalho. É mais trabalho. Porque a gente está nessa jornada, né? E é o mais trabalho no bom sentido, porque também é outra coisa, né? Do entendimento, né? Da profundidade com que a gente deve olhar essa oportunidade da vida, né? Que nós estamos encarnados. Porque se a gente for olhar, né? Essa questão que está sendo colocada, né? Que a gente está conversando agora... Gente, como é difícil mudar, porque para que eu saia de mim em direção ao outro, para que eu movimente esse amor, né, que eu seja nutrido por mim, para também compartilhar com o outro, isso exige de mim, muitas vezes, um preço da não aceitação, às vezes, num grupo social que eu esteja, né, nas pessoas com que eu convivo, no qual é muito importante o status, né, o parecer, vou chamar assim, o ter do que ser. Porque quando a gente fala, penso, né, vocês me corrijam, quando a gente fala nesse caminho de sair de mim, compartilhar aquilo que eu sou com o outro, né, numa atitude fraterna, significa que eu estou deixando de pensar só em mim, né, toda essa minha energia de compartilhar. E isso vai confrontar com determinados valores sociais e culturais que a gente ainda traz conosco, né? É um movimento contrário da sociedade, né? Porque a sociedade, ela está chamando a gente o tempo todo para o egoísmo, para o individualismo, para a competição, para se dar bem a qualquer preço, né? E a última coisa que a sociedade apregoa, né? Assim, as massas apregoam é: faça o bem, renuncie o seu próprio conforto em favor da partilha com seu irmão que precisa mais, né? Quantas vezes a gente pode muito bem deixar de trazer algum luxo para nós, para fazer um bem para uma família que está precisando, né? Então, assim, não faltam oportunidades para a gente fazer o plantio do bem, para a gente semear o amor, né? Mas a gente, se está muito fechado, muito ensimesmado, muito preocupado com as próprias questões, com as próprias paixões, a gente não vai, de fato, lançar esse olhar para o outro, para a necessidade do outro, né? E aí a gente esquece o que Jesus nos ensinou quando ele falou assim: tudo o que fizeres a estes pequeninos, foi a mim que fizeste, né? Então ele está dizendo o caminho para Deus, o caminho para a divindade, né? Para esse irmão maior que exemplificou tudo, né? Que mostrou tudo para a gente, é através do nosso serviço ao próximo, né? Quando a gente às vezes fala, nossa, eu tô te atravessando. Não, você está animada, pode ir. Não, eu tô... Por favor, quando fala da caridade, a gente às vezes associa a caridade com a questão material, né? Mas
todos nós temos alguma coisa para dar. É um tempo, eu tive a oportunidade de estudar, de ter conhecimento, compartilhar com quem não teve, para que ele possa ajudar. Então, assim, não há ninguém, né? Que não, na lei do trabalho, né? Vai falar, né? Não há ninguém que não tenha nada que possa ser útil ao outro. Exato. Né? E o cristianismo, né? Que a doutrina tem o cristianismo como os lemes, né? Então, assim, como aqueles, vamos dizer, a pessoa que está frequentando uma igreja evangélica, católica, tem o cristianismo como leme, né, que é o princípio de Jesus. E as pessoas, quando estão assim, o propósito de vida é buscar servir o próximo. Porque você vai assistir uma palestra, o que você escuta? Poxa vida, eu estou ouvindo tanta coisa boa e tudo, ou estou ligada em alguma atividade no centro espírita, então estou trabalhando aqui. Então, esse buscar a caridade faz com que a gente chegue em casa e enfrente os nossos maiores desafios, que são os nossos entes queridos em casa, né? Que, então, tudo isso, através desse poema, vem colocando no nosso norte, norteando nossos desafios através do espinho, da prece, para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Né, Dani? Exato, saber compreender, saber perdoar, né? Tudo isso é caridade, né? Saber calar diante de uma ofensa, ouvir, né? Não escandalizar o irmão, né? E o Chico falava, ninguém é tão pobre que não tenha nada de si para compartilhar com o outro, né? Então a gente sabe que a gente tem muitas riquezas e a gente é tão abençoado, né? Que não é possível que a gente não possa, né? Voltar os nossos olhos para os irmãos e auxiliá-los sempre, né? Sim. Gente, é uma pena. A gente está sempre empolgado aqui no nosso papo, a gente olha assim no tempo, já está... tem uma outra... Já estamos chegando ao final, mas não posso passar por isso. É importante. Ela nos diz... e agora ela vai enumerando algumas vivências nossas, comuns ainda, né, no nosso noivo evolutivo, e ela vai dizendo assim que a inquietação e o medo em cada prova, a tristeza, a amargura, a sombra e a mágoa. Tudo, enfim, que nos fere e nos renova. Ainda assim, alma boa, vale a pena seguir. Ama e perdoa. Então, assim, aquilo que é a dualidade, né? Ao mesmo tempo que me fere, me renova. Né? Ama e perdoa. E perdoa, né, Dani? E aí, Dani? E aí? Né? E eu gosto de pensar no perdão, eu gosto de pensar no perdão como uma higiene pessoal. A gente acha que o perdão é um bem que você faz para o outro que você está perdoando, né? Mas, na verdade, é um bem que você faz para si mesmo, né? A Joana de Anjos, ela trabalha muito essa ideia do perdão, né? E ela vai falar para a gente que o perdão é você olhar para os fatos como eles são, mas buscando superá-los, né? E se libertando das perturbações que aquele fato te causa, né? Então você olha para as coisas, você reconhece, olha, de fato houve aqui, né, uma agressão, uma violência, houve uma traição, seja qual for o motivo, porque você pense, né, que é preciso perdoar, né? E aí a gente vai lembrar que tem a ver com o nosso orgulho, muitas vezes, com a nossa vaidade, né? Mas você pode olhar para esse fato e ressignificar e deixar que o outro vá com os seus erros, com as suas dificuldades, né? Ela fala uma coisa muito interessante, ela diz, ao infrator basta o fardo das suas próprias infrações, dos seus próprios erros. A gente não precisa acrescentar aí ressentimento, mágoa, injúria, calúnia, nada disso. Então a gente fica livre, a gente sai dessa situação, né, dizendo que compreende, até porque todos nós erramos. Todos nós em algum momento falimos, tropeçamos, e quem sabe se a gente estivesse na mesma situação do irmão, a gente não agiria da mesma forma. Então, conscientes de que a gente vai precisar do perdão também dos nossos irmãos cedo ou tarde, fica fácil
fácil a gente também perdoar. Outra coisa legal de pensar o perdão é que quanto mais a gente tem a capacidade de autocompreensão, de auto-amor, de auto-perdão, mais a gente tem a capacidade de compreender, amar e perdoar o nosso irmão, né? Se a gente tem dificuldade de perdoar os outros, vamos pesquisar, porque a gente também está com dificuldade de se perdoar em algumas coisas, né, Tudo queridos? começa primeiro na gente. Conosco, exato. Nossa, infelizmente, Thelma e Dani, nós vamos ter que ir chegando no final. Para chegar no final, né? Antes que a Dani nos deixe, né, uma mensagem para todos aqueles que não ouvem, e eu espero que vocês estejam achando lindíssimo esse poema, né? E com profunda, né, reflexão a respeito do que está escrito, que Maria Dolores nos trouxe. Então, ela finaliza, e é nessa finalização desse poema prece, vou chamar assim, que eu gostaria, antes de trazer, para que a Dani traga a nossa mensagem final. Dolores nos diz assim: não basta ver em nós sofrimentos e pesar. É preciso vencê-los dia a dia. Trabalhar e servir. Aprender e passar. Gente, que fechamento. Isso aqui tem que botar assim numa tarja para todo dia ler, porque se todo dia temos que enfrentar desafios, e ela nos traz assim muito lindamente. A palavra é sua, porque eu já não quero mais perder ouvi-la. Para finalizar. Não quero gastar tempo com isso. Pois é, ela está falando uma coisa bacana, né? Assim, a gente pode escolher a que a gente vai prestar atenção, né? Que lentes nós vamos colocar nos nossos olhos. A gente precisa estar sempre reforçando as dificuldades, os espinhos, o sofrimento, as vicissitudes. Ou a gente também pode olhar para aquelas coisas que nos aconteceram de bom, para os nossos atributos, para aquilo que a gente já superou, para o quanto a gente já cresceu, né? Por todas as oportunidades que a vida nos dá, que a vida nos traz, né? E nesse sentido, são as lentes que a gente escolhe colocar para a gente olhar para a vida, né? E aí, vamos pensar nisso, amigos. Nós somos herdeiros de todos os atributos divinos, né? Nós temos em nós todas as potências divinas e a gente se coloca em movimento para conquistar tudo isso, né? Com o apoio da espiritualidade, do nosso Pai, de Jesus, nosso mestre amigo, nos deixou aí todo um roteiro, todo um modelo para a gente seguir, né? Então, eu queria finalizar lembrando de duas coisas, né? Assim, que a vida pode estar difícil, pode estar cheia de espinhos, né? Cheia de dificuldades, mas o que nós temos? É isso, é para hoje, é isso que nós temos, é quem somos, né, o momento em que nós estamos, mas aí a gente vai lembrar que não existe ninguém lá no plano divino nos condenando por nada, pelo contrário, Deus, Jesus, a espiritualidade está sempre emanando para a gente, irradiando esse psiquismo maravilhoso, desejando que a gente consiga se superar, né, conquistar a si mesmo e edificar alguma coisa boa na vida, também em favor dos nossos irmãos, né? E aí a gente pode lembrar de Jesus falando para aquela mulher que estava sendo acusada de adultério, né? Alguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá e não erre mais. Então hoje, agora, amigos, a gente pode... Jesus está falando isso para a gente agora, né? Olha, vai... Tenta não errar, né? Faça o melhor que você puder fazer, né? E conte conosco. É isso que ele está dizendo. Eu lembro de uma outra passagem que é muito inspiradora também para mim, que eu sou muito Pedro na vida, né? Pedro e entre os altos e baixos. E aí, quando ele retorna, né? Depois do episódio da crucificação, que ele encontra Pedro na praia, ele vai dar a oportunidade de Pedro confirmá-lo 3 vezes. Depois que Pedro tinha negado ele 3 vezes, né? E a gente pode lembrar que Jesus está fazendo isso. Todo dia a gente nega Jesus. Todo dia, com os nossos equívocos, com as coisas boas que a gente deixa de fazer, né? A gente está negando. E todo dia Jesus está perguntando: Dani, tu me amas, né? Miriam, tu me amas? Então, a gente pode se colocar, né? E aí o que ele diz? Então vai e apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida dos meus irmãos, te oferece para o mundo, né? Para as coisas boas, planta, né? Planta o amor, né? Vai para a batalha do bem. Então que a gente possa se inspirar, né? Nesse poema lindo de Maria Dolores, que ela nos lembra tantas
lições valiosas, né? Que a gente possa fazer esse caminho com muita coragem, com muito bom ânimo, né? Sem desistir, perseverando, né? Porque a gente vai ter sempre a assistência do alto, né, meninas? Nossa, Dani, muito obrigada. Thelma também. Nós estamos falando desse poema, né, da Maria Dolores. Eu não falei o livro, né? No livro Alma e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá lá, gente, se vocês quiserem, né, rever. Então, nós agradecemos mais uma vez a Thelma. Muito obrigada, Dani, né, por fazer esse mergulho. Né? Para fazer esse mergulho com tanta profundidade, né, com tanta serenidade também, né? E a você que nos ouve, se gostaram, dê um like, faça um comentário. Isso nos ajuda a fazer com que outras pessoas também tenham acesso a esses conteúdos. Compartilhe. O Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45. E nós estamos no canal do YouTube da TV Comunhão. Até a próxima quinta. Espero que tenham gostado. Até lá.